Pessoal, tudo bem? Consegue me ouvir, ok? Aí, valeu. Vou compartilhar minha tela aqui, então. Só um segundo. Ok. Vocês estão conseguindo ver os slides? Deixa eu voltar aqui. Acho que sim, né? Dá para alguém dar um ok aí? Conseguimos. Valeu. Beleza, então. Vou começar aqui a apresentação. Deixa eu mudar isso aqui para cá. Só um segundo. Ok, então. Obrigado aí por terem me chamado para apresentar aqui hoje. Meu nome é Murilo e hoje eu vou estar falando sobre como eu fui um pouquinho da minha jornada das piscinas para começar a minha carreira em tecnologia, em programação e tudo mais. Então, meu nome é Murilo Chinelli, eu sou engenheiro de software de AI Senior na Intel. Na verdade, eu comecei a trabalhar na Intel faz pouco tempo, fazem só uns 2 meses. Mas eu não venho da área da tecnologia, na verdade, eu fiz meu bacharelado em administração e eu fiz o meu mestrado, meu primeiro mestrado em informação de sistemas, e eu estou fazendo meu segundo mestrado agora em ciência da computação na Georgia Tech. E como o apresentador aí falou, eu tenho interesse em Deep Learning, Information Retrieval e Biodiversity Research para aumentar a conservação de biodiversidade do planeta. E eu já vou até pedir desculpa, eu moro nos Estados Unidos já fazem quase 12 anos, e tem vários termos e terminologia que eu simplesmente, não é que eu estou tentando falar em inglês ou coisa do tipo, é que simplesmente, por ignorância minha, eu não sei como é que fala em português. Eu já esqueci. Especialmente com coisa que eu trabalho na área. Então, eu já peço desculpa aí pela minha ignorância, se eu tiver algum termo aí que eu não consegui traduzir para o português, mas eu tentei colocar em itálico todos os termos em inglês, só para vocês saberem. E daí, algumas curiosidades sobre mim. Eu sou do interior de São Paulo. Eu morei no interior até os 13, e daí, quando eu tinha 13 anos, eu me mudei para a capital para nadar pelo Esporte Clube Pinheiros, lá em São Paulo, e eu nadei por mais de 20 anos, e foi lá no Pinheiros que eu conheci o Ítalo, e a gente nadou junto aí por alguns anos lá no Pinheiros. E então, sobre essa palestra aqui hoje, o que eu vou estar falando um pouquinho, eu vou estar compartilhando um pouco para vocês a minha trajetória de carreira, vou estar falando um pouquinho da minha educação e também sobre o meu trabalho como engenheiro de software. Então, vai ser mais ou menos a união dessas três coisas. Bom, ok, a minha trajetória. Tem muita coisa aqui para falar e eu sei que parece bem confuso aqui, então vamos quebrar isso e começar em partes. A primeira coisa é que tudo que está em azul é relacionado a estudo, tudo que está em verde é trabalho, e as áreas vermelhas aqui foi o período de transição da minha carreira. Transição de trabalho de um para o outro, ou talvez do mestrado para o trabalho. Então, vamos começar aqui focando só na parte azul aqui no começo, que foi quando eu comecei a fazer o bacharelado, quando eu me mudei para os Estados Unidos em 2013 e vim nadar pela universidade. Então, de 2013 até 2018, eu nadei pela Universidade de Nevada, lá em Las Vegas, e eu fiz o bacharelado em Business. E enquanto eu estava estudando, eu também estava, enquanto eu estava nadando, eu também estava estudando na universidade. Eu acabei cursando o meu bacharelado em Business, e foi a minha experiência de nadar numa universidade nos Estados Unidos foi bem bacana. Foi bem diferente do que ter nadado, né, num clube brasileiro. Surpreendentemente, o ambiente era bem mais, assim, digamos, colaborativo. Nos Estados Unidos tinha esse espírito de equipe bacana. Então, as experiências que eu tive, né, praticando um esporte, qualquer esporte em alto rendimento, você acaba aprendendo coisas sobre como ter foco, determinação, consistência, resiliência, trabalho de equipe. Eu também melhorei meu inglês. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, meu inglês não era nem um pouco bom. Tinha muita dificuldade em entender o pessoal, em entender as aulas e tudo mais, mas conforme os anos foram passando, foi ficando bem mais fácil, e
hoje eu praticamente só falo inglês, né? Eu só falo português com a minha família e algum amigo ou outro. E também aprendi bastante coisa relacionada à organização, porque quando a gente nada pela faculdade nos Estados Unidos, o treino e as aulas, né, é meio que tudo junto. Então, você vai para a faculdade, você meio que fica na faculdade o dia inteiro, que deve ser algo parecido com o que vocês fazem também aí no Brasil, mas não só ao topo né, não só além de fazer as aulas, eu também tinha que ir para os treinamentos. Então, conciliar essas duas coisas foi algo que eu tive que aprender. Então, a foto aí de cima é eu participando da conferência de natação, que é basicamente uma competição que acontece de universidade contra universidade de várias regiões do país. Então, cada região aqui nos Estados Unidos tem sua conferência diferente. Talvez para quem gosta de basquete ou futebol americano está um pouquinho mais por dentro disso, mas é parte da NCAA, que é basicamente a organização universitária que disputa, onde universidades disputam uma contra a outra. E a foto ali de baixo foi quando eu terminei o meu bacharelado na faculdade com os outros atletas. Bom, então, voltando aqui para a trajetória, foi isso que eu fiz durante 4, 5 anos aí, o bacharelado. E daí, logo depois que eu concluí o meu bacharelado, eu consegui o meu primeiro trabalho, lá em Las Vegas, em 2018, em janeiro de 2018, foi quando eu comecei a trabalhar. Então, aqui já mudando para essa próxima fase, entre 2018 e 2018 eu comecei a trabalhar, e daí, depois, em 2019, eu comecei meu mestrado. Mas em 2018, quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho depois da faculdade foi trabalhando para o time de futebol americano, o Raiders, que na época ainda jogava em Oakland. Então, para o pessoal aí que conhece, eu estava um pouquinho mais por dentro do futebol americano, né? Tem vários times no país inteiro aqui nos Estados Unidos, e daí tinha esse time que era o Oakland Raiders, e eles jogavam lá em Oakland, que é uma cidade na Califórnia, e o time estava se mudando para Las Vegas. Então, eu trabalhei para o time o ano anterior de quando eles se mudaram para Las Vegas. O que foi bem bacana, porque eu acabei até ser promovido, e eles me levaram para o training camp deles lá em Napa, na Califórnia, onde eu fiquei junto do time durante um mês, acompanhando o treinamento do pessoal e ajudando muito na parte de logística. E daí teve até um jogo que eles fizeram contra o Lions, e daí eu tirei essa foto aí do estádio, que vocês podem até notar, é um estádio de beisebol, porque na época o Raiders era o único time da NFL que compartilhava o estádio com outro time. Eles compartilhavam o estádio junto com o time de beisebol, que era o Oakland A's. Então, tinha essa parte aqui no gramado que era totalmente de terra, né, onde os jogadores jogavam, e era o único time da NFL que tinha um estádio assim compartilhado entre dois times. Mas foi uma experiência bem bacana. Foi meu primeiro trabalho depois da graduação. Não tinha nada a ver com tecnologia ainda, era totalmente algo relacionado à logística e mais relacionado ao esporte, né? Então, foi quando, logo depois do meu trabalho, quando eu estava terminando ainda 2018, que eu decidi fazer uma transição para a área da tecnologia aqui, e foi quando eu decidi para aplicar para o meu mestrado. Eu fui aceito no mestrado, e eu comecei a fazer o mestrado em informação de sistemas lá na Universidade de Las Vegas mesmo. Eu consegui uma vaga como assistente de graduação, o que ajudou bastante nos custos. E, bom, 2019, janeiro de 2019, foi quando eu comecei o mestrado. Então, ainda morando lá em Las Vegas, comecei o mestrado, daí aprendi, foi quando, na verdade, foi meu primeiro contato com programação, que, né, foi Python, que talvez tenha sido também o primeiro contato com alguns de vocês, e foi a minha transição para a área de tecnologia. E daí, 2020 chegou, e junto com 2020 chegou o corona, né, o Covid-19. E daí, lockdown, todo mundo. Eu acabei conseguindo, durante o Covid, um estágio na Amazon Web Services, que foi, assim, instrumental na minha carreira. Realmente ajudou a alavancar a minha carreira na área de tecnologia, e também me deu bastante confiança de que eu estava na área certa,
e que eu estava seguindo o caminho certo, mas até então eu não tinha nenhuma experiência com tecnologia. Então, esse estágio foi muito, muito, muito importante na minha carreira. E foi durante o Covid, era para eu ter ido lá para Seattle, que o headquarters da AWS é lá em Seattle, mas por causa do Covid eu acabei ficando em Las Vegas, então eu acabei trabalhando de casa. Mas foi muito bacana, aprendi muita coisa no estágio e foi bem legal. Mas foi o primeiro contato que eu tive com qualquer trabalho relacionado à tecnologia, o que não faz muito tempo atrás, né? Foi em 2020. Então, voltando aqui para a minha trajetória, né? 2019 fiz mestrado, 2020 fiz mestrado, daí em dezembro de 2020 as vacinas já tinham sido feitas, já estava todo mundo meio que voltando ao normal ainda, não, as vacinas ainda não tinham sido feitas no final de 2020, perdão, a gente ainda estava na quarentena, e foi quando eu concluí o mestrado. Eu concluí o mestrado, a gente ainda estava na pandemia. E daí veio essa época de transição, porque eu terminei o mestrado, eu ainda estava em Las Vegas, só que não tinha muita perspectiva de emprego, né? Tava todo mundo trancado. Então, o que aconteceu? Eu acabei me mudando para Carolina do Norte. Eu ainda tenho um amigo, na época ele estava fazendo o doutorado dele aqui numa universidade aqui na Carolina do Norte. E, bom, na época o meu aluguel estava para vencer e eu não tinha meio que lugar onde ficar, eu não sabia se por causa do trabalho novo eu teria que me mudar de estado ou não. Daí eu acabei literalmente me mudando, eu só coloquei todas as minhas coisas numa mala, deixei o resto das minhas coisas na garagem de um amigo e eu mudei para ficar junto dele durante esse período da minha vida. E era a minha vida, era aplicar para trabalho e estudar. Então, nesse período de transição, depois que eu terminei o mestrado em 2020, em janeiro de 2021, eu já estava aqui na Carolina do Norte. Eu não sabia que eu ia ficar tanto tempo aqui, eu acabei ficando junto com ele num apartamento de um quarto, só aplicando para trabalho durante 5, 6 meses. Outro dia eu fiz uma conta, eu apliquei para mais de 1.200 trabalhos em 6 meses, e eu fiz entrevista com mais de 40 empresas nesse tempo. Eu acho que teve um dia que eu tive entrevista com 3 companhias diferentes, e eu estava fazendo a conta, no começo eu não tinha tanto retorno das aplicações que eu fazia, mas depois no final, quando eu consegui melhorar o meu resumê um pouquinho, eu estava tendo, em média, só 1% de retorno nas aplicações que eu estava fazendo. Então, a cada 100 trabalhos que eu aplicava, apenas uma empresa me contactava de volta falando, né, que estava interessado em fazer uma entrevista comigo. Então, você pode perguntar, por que suas habilidades não estavam certas ou as empresas não estavam, sei lá, procurando o que você tinha ou coisa do tipo? Na verdade, não era, talvez um pouquinho por causa disso, né? Porque eu tinha acabado de terminar o mestrado e só tinha um estágio na área de tecnologia, mas quando você é internacional e mora aqui nos Estados Unidos, é muito difícil na parte do visto, porque muitas empresas de pequeno e médio porte, elas não têm um departamento legal e elas simplesmente não estão dispostas a lidar com pessoas, né, gente que veio de fora do país e que precisa de um visto para ficar. Então, até quando a gente está fazendo a aplicação para qualquer tipo de emprego, tem até uma pergunta que ela fala: você agora ou no futuro irá precisar de um visto para poder trabalhar e permanecer aqui no país? E como alguém internacional, você não pode mentir, você tem que falar que sim. E isso, na maior parte das vezes, elas nem olham o seu resumê, eles simplesmente descartam. Então, eu não tinha o que fazer, era simplesmente continuar aplicando para emprego e ver o que dava. E daí, durante esse tempo, não só eu ficava aplicando para emprego, mas eu também consegui fazer um trabalho voluntário por uma ONG, e eu trabalhei como um Junior Machine Learning Engineer num problema de visão computacional para identificar tumores malignos em imagens, e imagens não só de raio-x, mas também de ultrassom, o que também ajudou a colocar um pouco mais de experiência no meu resumê enquanto eu estava fazendo as aplicações, e que me ajudou a conseguir um trabalho. Então, na foto aí de cima,
era a minha situação da época, era eu morando num colchão inflável no apartamento do meu amigo durante 6 meses. E daí na foto de baixo foi quando eu consegui o meu primeiro emprego, que ele tirou uma foto. Como vocês podem ver, eu estava bem feliz depois de ter aplicado para tanto emprego e ter feito tanta entrevista. Então, voltando aqui para a trajetória, teve esse período de transição de janeiro de 2021 até mais ou menos junho de 2021. Esses 6 meses foi quando eu fiquei aplicando para trabalho e ver o que eu conseguia. E daí foi quando, em junho de 2021, foi quando eu comecei a trabalhar como cientista de dados na minha companhia antiga, que é uma companhia de consultoria. Então, eu fazia trabalho de consultoria para eles. Na verdade, ela é uma empresa de consultoria, eu trabalhava full-time lá, mas a empresa proporcionava, né, trabalho de consultoria para outras empresas terceirizadas, como a Bridgestone foi uma empresa que a gente fez trabalho para ela, e, enfim, outras empresas. Então, esse período de 2021 a 2024 foi quando realmente a minha carreira nessa área alavancou de verdade, e muito por causa da minha educação na Georgia Tech em específico. Eu até coloquei uma foto aí do campus da universidade. A faculdade fica em Atlanta, na Georgia, né? Como vocês podem perceber, eu moro em Raleigh, na Carolina do Norte. São estados diferentes, mas eu consigo fazer o mestrado que eu estou fazendo é totalmente online, então eu consigo fazer ele totalmente remoto. Só que o legal é que ele é o mesmo mestrado de você estar fazendo presencial. Então eu ganho o mesmo diploma, eu tenho as mesmas aulas com os mesmos professores e os alunos estão lá. Eu tenho a oportunidade de ir para a faculdade, eu já fui para a faculdade várias vezes. E, enfim, eu comecei a fazer o mestrado em 2022, mas em 2021 eu comecei a trabalhar como cientista de dados nessa companhia chamada Insights. E em 2022 foi quando eu comecei o mestrado em ciência da computação na Georgia Tech. Em 2023 eu publiquei o meu primeiro paper. Em 2024, esse ano, eu consegui publicar 3 papers, enquanto eu estava trabalhando e também fazendo mestrado. Eu continuo fazendo mestrado, ainda não acabei. E as experiências que eu tive nesses 3 anos foi que eu consegui 4 publicações em Deep Learning, 3 anos de experiência trabalhando com dados, e a maior parte do meu trabalho foi toda relacionada à visão computacional e Natural Language Processing. Então, falando um pouco mais especificamente do que eu fiz no meu trabalho como cientista de dados durante esses 3 anos, eu trabalhei muito com Azure, que era a cloud, que a nossa empresa tinha uma parceria muito grande, e também Databricks, que é uma empresa que trabalha bastante com Spark. Eu vou falar um pouquinho mais disso, mas em 2021, 2022, foi quando eu comecei a trabalhar, e daí eu aprendi PySpark e tirei alguns certificados de Machine Learning. Então, para quem não sabe, Spark é uma plataforma de computação distribuída. Mais ou menos o que ela faz, ela usa paralelismo e distribuição de dados em clusters para processar grandes volumes de dados. Então, se você tem um dataset muito, muito grande, basicamente o que Spark faz, ela quebra esses dados em porções menores, distribui os dados em vários nodes do cluster, daí todos esses dados são processados ao mesmo tempo em paralelo, e daí no final ela agrupa todos os dados e dá para vocês. E basicamente isso faz com que o processo de dados de datasets gigantescos, de milhões e bilhões de linhas, seja muito mais rápido e eficiente. Então foi quando eu comecei a aprender sobre isso. Na Amazon eu já tinha um pouquinho de experiência em lidar com bilhões de linhas de dados, né? Porque a companhia tinha muitos dados. Mas foi aqui que eu realmente comecei a colocar a minha experiência de programação mesmo mais em prática. E daí também eu trabalhei muito com Computer Vision para detectar anomalias em imagens, que foi na época que eu fiz trabalho para Bridgestone. Eles tinham meio que um aparelho de ultrassom para identificar anomalias nos pneus, e daí tirava imagem dos pneus. Era como se fosse um ultrassom, e daí a gente criou esse modelo de visão computacional para ajudar eles a identificar anomalias sem precisar de uma pessoa estar lá olhando todas as fotos, para ajudar no processo.
E daí em 2022, 2023, 2022, eu continuei trabalhando com Computer Vision e também comecei a trabalhar mais na área de NLP, né, que foi quando o ChatGPT saiu e daí, de repente, todo mundo quis começar a usar RAG, Generated Augmented, Retrieval Augmented Generation, é um processo que existe nessa área de Natural Language Processing para melhorar o processamento de dados em linguagens naturais. E 2023 e 2024 foi quando eu realmente parei, né, a companhia em si não estava tendo mais tão trabalho relacionado à visão computacional, e eu comecei a trabalhar muito mais com linguagem nessa época, mesmo eu gostando até hoje de visão computacional bem mais do que Natural Language Processing. Mas foi bem legal, porque ajudou também a eu ganhar mais skills nessa área, e ainda usando bastante coisa da Azure, que era o Cloud, e também agora usando bastante OpenAI e LangChain, que é um framework que ajuda a você usar esses Large Language Models junto com o Cloud e fazer sistemas. Mas, enfim, isso foi 2021 até 2024, trabalhando na companhia, né? Aquela foi a minha experiência de trabalho. Falando mais sobre a minha educação, 2022 foi quando eu decidi, né, retornar à faculdade trabalhando. Então, eu trabalho full-time, né? E também, acima do trabalho, eu também faço o meu mestrado em computação. E daí, em 2022, em agosto de 2022, foi quando eu comecei a fazer o meu mestrado. E daí, essas foram as aulas que eu fiz entre 2022 e 2023. Machine Learning for Trading, trading tipo era uma aula que a gente usava Machine Learning para predizer o mercado financeiro de estoques. Então, a gente podia comprar ou vender ações. É óbvio que a gente não fazia com dinheiro de verdade, mas a aula era inteira sobre isso, sobre você usar Machine Learning para poder prever trends no mercado. A minha segunda aula foi em Machine Learning, a terceira aula foi em Network Science, e daí a minha quarta aula foi em Deep Learning, foi a aula que eu mais adorei até agora. E daí em 2023, 2024, foi quando eu comecei a fazer muito mais pesquisa e ficar muito mais interessado nessa área. Daí as fotos, a foto de cima foi quando eu fui na conferência na Georgia Tech pela primeira vez, em 2023, e foi lá que eu conheci o Anthony, que é esse cara aí junto comigo. Ele virou um grande amigo meu, e nessa conferência o Anthony ele estava apresentando sobre a pesquisa que ele estava fazendo. E por simplesmente acaso, eu acabei sentando do lado dele, e eu já estava muito interessado em fazer pesquisa, então logo depois da apresentação dele, eu fui falar com ele sobre a pesquisa que ele estava fazendo e como eu poderia ajudar e tudo mais, e como eu poderia me envolver nisso. E a gente acabou, né, eu acabei me juntando do grupo, era, na época, naquele ano era ele e mais dois outros caras que estavam trabalhando na pesquisa dele, junto com ele, e eu acabei me juntando ao time, e daí o que aconteceu, bom, enfim, a pesquisa que ele estava fazendo era nessa competição. Então, para quem não conhece, tem esse site que chama Kaggle, e esse site tem muitas competições de machine learning. E daí ele estava participando dessa competição específica, que chama Board Clay. Eu falo Clay, eu sei que tem um F, mas eu acabei indo na conferência lá na França, e acho que por conta de ser francês, eles pronunciam como Clay ao invés de Clef. Mas, enfim, ele estava participando dessa competição, o Board Clay de 2023, e basicamente é uma competição para identificação de vozes de pássaro em áudio. Então, a gente tinha, se eu não me engano, era 192 horas de áudio e mais de 200 espécies de pássaro. Então, basicamente, a cada 5 segundos de áudio, a gente tinha que identificar qual espécie de pássaro estava cantando naquela faixa de 5 segundos. E era uma tarefa muito difícil, porque normalmente tem mais do que uma espécie cantando ao mesmo tempo nessas faixas de 5 segundos, né? Então, é uma tarefa muito difícil de você resolver com machine learning, mas tem várias técnicas, né, que podem ser utilizadas, e foi algo muito, muito legal de ter participado, porque não só, né,
eu acabei ganhando muito conhecimento na área de machine learning, mas também a nossa pesquisa acaba ajudando outros pesquisadores nessa área que querem conservar a biodiversidade e identificar espécies em determinadas regiões. Então, era mais ou menos essa a competição que ele estava participando, e daí eu me juntei do time dele, e a gente conseguiu publicar o nosso paper, né? E ele foi publicado na conferência, na conferência que chama CLAY, que eu vou acabar falando daqui a pouco um pouquinho mais sobre ela. Então, esse daqui foi o meu primeiro Working Note Paper que foi publicado em 2023. O nome dele é Transfer Learning with Semi-Supervised Dataset Annotation for Board Call Classification. Basicamente, a gente criou esse modelo que classifica, como o título fala, o canto dos pássaros, e a gente usou Transfer Learning para fazer isso. Mas foi muito bacana de ter participado e simplesmente só aumentou a minha curiosidade em fazer pesquisa e continuar tentando fazer pesquisa no futuro. E daí, esse ano, o que acabou acontecendo, o Anthony, em 2023, ele acabou indo para a conferência, que em 2023 ela foi na Grécia, então ele foi até lá, na Grécia, apresentar o nosso trabalho, e daí, esse ano, ele voltou para mim e falou, Murilo, vamos aumentar o nosso time, vamos tentar receber o máximo de alunos que a gente consegue e tentar ajudar esses outros alunos a fazerem pesquisa, porque tem um monte de gente que quer fazer pesquisa, especialmente na Georgia Tech, e eles não sabem, assim, por onde começar, né? Só tem um certo número de professores e os professores têm o tempo deles muito limitado, então eles não conseguem ajudar todos os alunos. Então, que tal se a gente começar a ajudar os alunos da faculdade a começarem a fazer pesquisa? E foi mais ou menos isso que a gente fez. Então, nesse ano, em janeiro, eu e o Anthony, a gente meio que expandiu o nosso grupo de alunos, a gente ajudando todos os alunos, a gente também é aluno da faculdade, mas a gente já tem um pouquinho de experiência nisso. Então, nesse ano, eu consegui publicar 3 papers na conferência, né? E eles são sistemas propostos que usam Vision Transformers e Transfer Learning, que a maioria dos problemas é em relação à visão computacional, né? Fazer predições em imagens. E todos eles são relacionados à conservação de biodiversidade e identificação de espécies em determinadas regiões do planeta. E eu vou estar falando um pouquinho mais sobre um desses papers, que foi o Plan Clay. Mas antes de falar do paper, só falando um pouquinho da conferência, então, a conferência que chama CLAY, o nome dela é Conference of Labs and Evaluation Forum, que é basicamente essa conferência sobre avaliação de acesso à informação multilingüe e multimodal. Então, é uma conferência onde tem vários laboratórios, se eu não me engano, são 15 ao todo, e o Life Clay é um dos laboratórios dentro dessa conferência. E o Life Clay é um laboratório relacionado a desafios de machine learning, a identificação de espécies e conservação de biodiversidade. Então, toda a pesquisa que eu fiz relacionada à diversidade e conservação de espécies é parte do laboratório chamado Life Clay, dentro da conferência que chama Clay, só para ficar mais claro. E o Life Clay, o laboratório, tem 5 tarefas diferentes. Tem o Board Clay, que eu expliquei para vocês, que é sobre identificar espécies de pássaro em áudio. Tem também o Fungi Clay, que é a identificação de diferentes tipos de fungo em imagens, então, tipo cogumelos. Em inglês, eles chamam de fungos cogumelos. Mas é mais ou menos isso. A GeoLife Clay é a identificação de plantas, só que diversos tipos de dados diferentes. Então, eles usam bastante imagens de satélite para essa competição. O Plant Clay é a identificação de plantas em imagens, diferentes espécies de plantas. E Snake Clay é a identificação de espécies de cobra em imagem. E também não só a espécie da cobra, mas se a cobra é venenosa ou não é. Então, o Plan Clay. O Plan Clay foi uma dessas tarefas que está dentro do Life Clay do laboratório. Aqui na figura na esquerda é um exemplo de uma imagem que você viria dentro do test set da competição, que é uma vegetação típica dessa imagem da sudoeste da Europa,
em que um botanista identificou até 8 espécies diferentes de planta nessa imagem. E daí a conferência esse ano foi realizada na Universidade de Grenoble, na França, nos Alpes franceses. É uma cidade muito bonita, e eu tive o prazer de ir lá na conferência e apresentar a nossa pesquisa lá. Então, falando aqui um pouquinho mais da pesquisa em si, da Plain Clay, o problema é uma classificação multi-label de imagens. O Training Set é um subconjunto do Planet Training Data do sudoeste da Europa. Então, são plantas que estão no sudoeste da Europa. O Training Data contém quase 8.000 espécies de plantas em 1,4 milhões de imagens, que dá quase 300 gigabytes de dados. É muita coisa, isso por si só já é um problemão para treinar esses modelos, porque é muita coisa, não tem como colocar tudo isso na memória RAM do computador. E os organizadores também fizeram disponíveis o Training Metadata e um modelo de visão computacional chamado Dino V2, que foi feito pelo Meta, ou pela Meta, que antes era chamada Facebook, né, agora é Meta, e ele é um modelo de Vision Transformer que foi fine-tuned nos dados da competição. Então, os próprios organizadores pegaram esse modelo, treinaram ele nos dados, nas imagens das plantas e fizeram disponível para a gente poder utilizar para a competição. E daí os principais desafios foram que os dados teste, eles eram multi-label, só que os dados para treinar o modelo eram single-label. Ou seja, tinham plantas individuais nos dados de treinamento, só que a gente era testado nesse test set, onde tinham várias plantas em uma imagem só. Então, era bem difícil de tentar resolver esse problema. E, como eu falei, a avaliação é baseada na capacidade de prever todas as espécies de plantas presentes nas imagens. Então, só para ilustrar isso, mais ou menos esse problema em específico, aqui na esquerda a gente vê as fotos das plantas, onde tem somente uma espécie de planta por imagem, e aqui na direita são fotos de imagens que eles iriam usar para testar o nosso modelo, onde pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 8, o quanto for, espécies diferentes de planta. Não só isso também, vocês podem notar que tem muitas pedras e terra e areia, coisas que não são plantas, né? Então, as imagens em si não é o mesmo problema. Como você tem um modelo que é single label para prever multi-label, requer um pouco de um pouco de pensar um pouquinho fora da caixa. Então, o que a gente acabou fazendo? A solução do nosso problema aqui, rapidinho, foi que a gente pegou essas imagens que era single label, a gente usou elas nesse modelo Dino, a gente extraiu os embeddings da imagem, que são high dimensional vector representations das imagens, e a gente treinou um classifier nas embeddings dessas imagens. E daí, na parte da inferência, talvez, a gente pegou essa imagem que era multi-label, que está aqui no canto, a gente dividiu ela em imagens menorzinhas e a gente fez a classificação em cada uma delas. E daí, no final, a gente agrupa todas essas classificações e consegue predizer que espécies de planta estava em cada uma dessas imagens pequenas, e daí, agrupando todas elas, você consegue predizer qual espécie está em toda a imagem. E foi mais ou menos esse nosso approach para resolver esse desafio, e a nossa equipe acabou ficando em terceiro lugar na competição, o que foi bem bacana. E daí falando um pouquinho, né, eu ainda estou falando da minha experiência, eu nem comecei a trabalhar na Intel ainda nessa época, né. Antes de começar, esse daqui era o meu resumê, antes do meu primeiro trabalho como cientista de dados, eu queria só compartilhar para ver como que foi o meu avanço, né, durante 3 anos, e o tanto quanto eu consegui me melhorar nessa área. Então, vocês podem ver que já tem um pouquinho de experiência, e eu tinha alguns projetos aqui no meu resumê. E daqui, em 2024,
ele estava bem mais lotado, e você pode notar que eu tenho até uma área do meu resumê que eu dedico às pesquisas que eu faço, né, que é fora o meu trabalho. E daí também a experiência de cientista de dados durante os 3 anos que eu trabalhei nessa área. Então, eu consegui é, é, aprender bastante, e foram realmente 3 anos da minha carreira que me alavancaram muito. E eu acredito que a educação em si foi o que mais me ajudou a me alavancar tanto assim nessa época. Então, voltando à trajetória aqui, durante esses 3 anos, de 2021 até 2024, eu trabalhei como cientista de dados. 2022 foi quando eu comecei a fazer o meu mestrado. Daí, eu só consegui voltar para o Brasil em 2024. Então, desde que a gente teve a pandemia, em 2020, eu fiquei de 2019 até 2024 sem poder voltar para o Brasil, só tentando arranjar um emprego e tudo mais. Tinham certas questões de visto, mas foi o maior tempo que eu fiquei sem ver minha família, sem ver meus amigos, e não foi um período muito fácil, mas em 2024 eu consegui voltar para o Brasil e ficar um tempo, e foi bem bacana. E daí, em 2024, né, depois que eu fiquei um tempinho no Brasil, por alguns meses, eu voltei aqui para os Estados Unidos, e daí foi quando eu tive outro período de transição, que eu vou contar mais um pouquinho do que aconteceu no próximo slide, mas eu tive esse período de transição, e daí, recentemente, agora eu comecei a trabalhar na Intel nesses últimos 2 meses. Então, aqui, trabalhando na Intel, o que aconteceu? Basicamente, para ser transparente de tudo que aconteceu, quando eu voltei do Brasil para os Estados Unidos, eu continuei trabalhando como cientista de dados, e daí o que aconteceu foi que estavam acontecendo muitos layoffs aqui, o mercado estava simplesmente muito instável, e a minha empresa foi simplesmente afetada por isso, e o meu time foi afetado. Então, eu acabei, né, depois de trabalhando 3 anos como cientista de dados, eu perdi meu emprego em maio. E eu tive a grande sorte de que, no mesmo dia que eu perdi meu emprego, eu vi um post do meu gerente atual na Intel, no LinkedIn, falando que ele estava contratando, e eu apliquei na mesma hora. E por conta, eu acredito, não só a sorte de ter visto o post, né, mas de ter crescido e conseguido tanta experiência nesses 3 anos que eu tive, especialmente em relação às pesquisas que eu estava fazendo, eu consegui o trabalho na Intel que eu tenho hoje, assim, logo depois. Foi muito menos árduo do que as 1.200 aplicações que eu tinha feito no futuro, né? Foi só ter falado com o gerente, ter passado pelo processo de entrevista, e eu consegui o sim verbal, e depois assinando o contrato algumas semanas depois. E também agora, né, eu ainda estou aqui em Raleigh, na Carolina do Norte, mas eu estou num processo de mudança. Eu estou me mudando para Atlanta, na Georgia, no final do mês, para ficar mais perto da universidade da Georgia Tech, que eu espero, assim, conseguir fazer mais pesquisa lá, ficar mais perto dos professores, trocar mais ideia com os alunos de lá. A Intel mesmo tem um laboratório lá no centro da cidade, então, se eu quiser ir para o escritório qualquer dia, eu vou poder ir. E também para ficar um pouquinho mais perto do Brasil, e ficar mais fácil dos meus pais virem me visitar, porque eles já estão ficando velhinhos e já perto dos 70 anos, né? Perto de se aposentar. Então, pensando um pouquinho neles também, eu acho que essa mudança de Raleigh para Atlanta vai fazer mais sentido para a gente. Mas, falando do meu trabalho na Intel, eu continuo no meu mestrado em ciência da computação. Comecei a trabalhar como Senior AI Software Engineer na Intel em agosto. E, basicamente, o que eu faço na Intel hoje, eu crio datasets sintéticos, ou seja, eu uso Large Language Models para criar datasets de linguagem muito grandes. Eu uso os aceleradores da Intel para fine-tune LLMs e também treinar multimodal models. Então, eu basicamente uso os recursos e o hardware que a Intel tem para criar e treinar modelos. E também eu faço muita coisa relacionada à parte da educação
e de workshops e tudo mais. Então, todos os workshops que a Intel acaba tendo, muitos deles sou eu que dou, especialmente todos relacionados ao Gaudi. O Gaudi é o acelerador da Intel. Ele não é uma CPU, ele não é uma GPU, é o que a gente chama de ASIC, Application Specific Integrated Circuits. Basicamente um acelerador feito para Deep Learning. Ele foi feito para fazer computações de matrizes muito eficientes, e é basicamente o que acontece quando a gente treina esses modelos de redes neurais muito grandes. São muitas e muitas e muitas multiplicações de matrizes que acontecem durante o treinamento. Então, ele é um acelerador que foi feito especificamente para isso, e o que acaba sendo mais barato, e não só em termos de dólar, mas também mais barato em energia, para você usar ele para treinar modelos não só de linguagem, mas de visão computacional. Então, a performance dele é mais ou menos comparável de uma NVIDIA H100, só que para uma fração do custo. Enquanto a NVIDIA H100 custa mais ou menos de 70 a 90 dólares por hora para ser usada, o Gaudi é só 7 dólares por hora. E a performance é basicamente igual. Então, você está pagando menos, mas basicamente pela mesma performance. E depois que eu comecei a trabalhar na Intel, né, eu fui para a conferência na França relacionada à pesquisa que eu tinha feito. Então, toda a pesquisa que eu já expliquei para vocês nos slides passados, ela foi feita de janeiro e a gente publicou os papers em junho. E daí, em agosto, depois que eu comecei a trabalhar na Intel, eu fui para a França junto com o Anthony, e aqui na foto aqui da esquerda está o Shashank e a Terry, também, que são colegas nossos que fizeram pesquisa com a gente. A gente foi para a França representando a faculdade, a Georgia Tech, onde o Anthony apresentou boa parte da nossa pesquisa, e o Shashank também. Falando um pouquinho mais do time, o Anthony, ele também é um Senior Software Engineer, mas ele trabalha numa companhia chamada Planex. É uma companhia que eles colocam satélites em órbita e fazem todo o mapeamento do planeta. E o Anthony, ele trabalha na parte de infraestrutura disso. Então, ele faz toda a infraestrutura desse processo, especialmente no armazenamento das imagens e tudo mais. O Shashank, ele trabalha como um Machine Learning Engineer no Google. Eu acho, se eu não me engano, é no YouTube. E, então, ele também se juntou a gente, fez pesquisa com a gente esse semestre. Foi o primeiro semestre dele fazendo pesquisa junto da gente. E a Terry trabalha como Data Analytics, e ela também trabalha em consultoria, fazendo trabalhos sozinha. Então, foi bem legal ter ido para a França e ter apresentado nossa pesquisa com eles. E daqui em setembro, foi o quê? 2 semanas atrás, eu fui para a Universidade de Michigan, junto com o time da Intel. Teve uma hackathon lá que é organizada pelos alunos e também pela universidade. A Intel foi um dos patrocinadores de lá. Então, eu fui representando a Intel no hackathon. Eu também dei um workshop para os alunos. Ajudei alguns dos alunos na implementação dos sistemas que eles estavam querendo resolver para o hackathon. E, bom, enfim, eu estou compartilhando uma das fotos aí que eu fui lá para a hackathon. E daí, chegando já um pouquinho aqui na parte final da apresentação, conselhos que eu recebi durante a minha trajetória inteira, né? Tem basicamente virou um meme, né? Mas best career advice that every job you should either learn or earn, either is fine, both is best, but if neither, quit. Ou seja, aprenda ou trabalhe. Se você conseguir os dois, aprenda ou ganhe. Se você conseguir os dois, é o melhor, mas se não for nenhum dos dois, procure outra coisa. Eu acho que no começo, o que me ajudou muito foi ter tido um trabalho que me deu muita oportunidade de aprender. Mas o primeiro conselho que eu recebi foi de um cara que trabalhava aqui na Intel como senior. Ele acabou de se mudar para a NVIDIA, mas ele me falou isso numa reunião recente até, de que, Murilo, você deveria sempre fazer entrevistas, mesmo empregado. Era uma coisa que ele fazia, e ele até falava para o chefe dele.
de tipo, hoje, ou tipo, sexta-feira eu tô indo fazer uma entrevista em tal companhia. Eu entendo que isso não é possível dependendo da companhia que você trabalha, talvez tenha retaliação, mas ele falava isso para o gerente dele, e daí ele falava que isso também era uma forma do gerente saber de que se ele estava trabalhando no time, era porque ele queria estar lá, era por opção dele, e não por falta de opção. Mas ele falou, ele me deu esse conselho especificamente, porque o nosso campo de tecnologia está mudando e sempre está mudando muito, muito rápido. E parece que cada vez muda mais rápido. E o que as companhias estão sempre procurando também muda. E se a gente fica muito tempo fora, sem fazendo entrevista, a gente fica meio que enferrujado. Então, ele até falou isso em inglês, ele falou que manter as suas habilidades, né, to keep yourself sharp, vai te ajudar muito no seu futuro, não só se alguma coisa acontecer e você precisar acabar fazendo entrevistas para outro trabalho, mas também no seu trabalho atual, de ver como as outras empresas estão fazendo entrevista, o que está acontecendo, quais são as habilidades que o mercado está requerendo e tudo mais. Eu achei esse conselho bem diferente, mas eu achei muito válido. O segundo é que continue sempre aprendendo. Como eu falei, ter feito o mestrado, eu acho que foi o que mais alavancou a minha carreira. Definitivamente eu não teria meu emprego na Intel hoje se não fosse pelo mestrado e pelas pesquisas que eu tinha feito. Então, se você conseguir fazer cursos ou ir a conferências, como vocês estão fazendo hoje, nessa semana da computação da engenharia, ou projetos que vocês consigam fazer à parte, isso vai realmente ajudar muito a carreira de vocês. E também o terceiro, algo que eu notei logo de cara, ou até demorou um pouquinho, mas quando eu notei ficou bem claro o quão importante é isso, de procurar saber ou entender o que os outros times ou as pessoas estão trabalhando, porque quando a gente começa a trabalhar, meio que a gente fica focado só no que a gente está fazendo, e muitas vezes você saber o que os outros times ao seu redor estão trabalhando e ter essa visão mais holística do que outras pessoas estão trabalhando, quais são os problemas que elas estão tentando resolver, isso não só proporciona como eu falei, uma visão mais holística para o que a companhia está querendo fazer, mas também, às vezes, te dá ideias do que você pode fazer e pode ajudar essa outra pessoa no trabalho dela. Então, foi um dos conselhos que eu recebi, que eu notei, eu achei legal compartilhar. E daqui, eu também gostaria de compartilhar alguns aprendizados e algumas lições que eu tive durante a minha trajetória, tanto aprendizados que vieram ou da natação ou do trabalho. Então, o primeiro é que a maioria das pessoas superestima o quanto ela pode alcançar em um ano e superestima o que ela pode alcançar em 5 ou 10 anos, o que significa que muitas pessoas que eu vi, elas acham que elas conseguem alcançar muita coisa em um mês, ou elas têm esse senso de urgência de querer chegar logo no destino onde elas querem ir, só que quando, na verdade, demora muito mais para conseguir crescer ou conseguir fazer as coisas que a gente gostaria de fazer. Mas a maioria das pessoas também subestima o quanto que elas conseguem fazer num período longo de tempo. Que se eu for, pelo menos, olhando individualmente, se eu for parar para olhar o quanto eu consegui alcançar e mudar e transformar a minha vida num período de 4 ou 5 anos, foi muita coisa, né? Como vocês viram, eu comecei a programar praticamente 5 anos atrás. Mas eu tive muita consistência, que foi algo que veio da natação, e simplesmente você fazer algo todo dia e fazer um pouquinho por dia e ter não é nem mindset, mas realmente encarar as coisas como se fosse mais uma maratona, pelo menos me ajudou muito. E o que me traz também o segundo ponto, que é uma frase que eu ouvi há alguns anos atrás e que meio que ficou comigo. Ela é de um francês filósofo, Michel de Montaigne, e ela fala que nenhum vento favorece aquele que não tem um porto destinado. Foi um filósofo francês, ele viveu na época da Renascença, e obviamente ele está se referindo ao marinheiro, né? Nenhum vento favorece aquele marinheiro que não tem um porto destinado. Ou seja, o que eu entendo dessa frase é que a gente não precisa ter
um destino fixo da onde a gente quer chegar. Mas é bom a gente ter uma ideia do que a gente quer fazer ou realmente da onde a gente quer chegar, do que a gente quer trabalhar. A gente não precisa ter um plano certinho, traçado, dia após dia, ou mês após mês, como você vai chegar lá, mas é bom ter uma ideia do que você quer fazer e da onde você quer chegar, para quando ventos repentinos aparecerem, a gente poder capitalizar neles e conseguir chegar nesse porto mais rápido, ou pelo menos conseguir chegar até ele. E eu acabei de falar, né, fiz uma metáfora falando de ventos repentinos como se fosse uma força externa, né, porque muito da vida a gente não tem controle sobre ela. E que outra coisa que eu aprendi, e que talvez até o Ítalo, que está aí, pode comentar com vocês também, né, que ele foi atleta olímpico, é que o sucesso também não depende só do mérito do indivíduo, mas ele também é fortemente influenciado por fatores externos e pelo ponto de partida de cada um. Então, cada pessoa está num ponto diferente na sua vida, e grande maioria dos nossos sucessos e muitas das vezes dos nossos fracassos não dependem só da gente, né? Por trás do que eu consegui, eu tive muito apoio da minha família, muito apoio dos meus amigos, de diversos professores, de profissionais excelentes, e eu tive a oportunidade para conseguir trabalhar com o que eu queria trabalhar e aplicar, e tive a oportunidade de estudar no mestrado, e, enfim, várias oportunidades e vários fatores externos que não dependeram só de mim. E eu sei que isso parece balela, mas para tentar provar ou ficar um pouquinho mais concreto esse ponto, eu até fiz uma simulação, né? Afinal de contas, eu trabalho como engenheiro de software, então eu não faria uma palestra, né, se não envolve pelo menos alguma coisa relacionada à programação. Então, o que eu fiz foi o seguinte: em 2017, a NASA recebeu 18.300 candidatos para serem astronautas. Só que apenas 11 foram selecionados desses 18 mil. Então, o que eu fiz foi uma simulação bem básica do processo de seleção. Eu até compartilhei aqui eu vou até mudar aqui. Eu criei um Google Colab e eu estou compartilhando o link aqui. Se vocês quiserem entrar nele depois, tem o código inteiro do que eu fiz, e daí depois tem o plot aqui que eu vou estar compartilhando. Mas é bem básico o que eu fiz aqui, não é nada muito complicado, mas basicamente vamos supor que a seleção é baseada em habilidade, experiência e o trabalho duro da pessoa, e isso conta como 95% do total. E vamos supor também que 5% é simplesmente sorte da pessoa. É sorte dela ter entrado na faculdade certa, é sorte dela ter se envolvido com amigos que gostavam da mesma coisa e ela ficou interessada por aquela matéria, é sorte do cara vendo a aplicação dela na época de ter gostado do resumê ou de alguma coisa. Foi sorte, foi um fator externo, só 5% não foi devido a você. Então, eu rodei essa simulação onde cada candidato recebeu uma pontuação aleatória de habilidade e de sorte. Então, cada uma delas era de 0 a 100. Então, a habilidade de um candidato poderia ser qualquer número aleatório de 0 a 100, e a sorte também um número aleatório de 0 a 100. E daí, basicamente, eu fiz um ajuste, né, para esse número ser devido a cada proporção. Então, o candidato, em relação à habilidade, eu multipliquei por 95 e dividi por 100, para estar entre esses 95%, e dos 5% eu multipliquei por 5 e dividi por 100 para estar entre os 5%, e daí eu somei as duas. E eu rodei, né, eu fiz isso por... eu vou falar isso depois. Bom, os 11 melhores foram selecionados, e eu fiz essa simulação no estilo Monte Carlo, onde eu repeti ela 1000 vezes para os 18 mil candidatos, o que parece que iria demorar bastante, mas na verdade, se você fizer isso usando NumPy, é bem fácil, porque o processo todo é vetorizado. Bom, tá no notebook, se vocês quiserem ver o código. Mas, basicamente, o que eu aprendi fazendo dessa simulação é que a média de sorte
dos astronautas selecionados, a média, foi de 95%. O que o gráfico a seguir prova, dá para ver isso bem claramente visualmente. Então, o que a gente consegue ver aqui é que 95%, todos os astronautas, os 11 selecionados, como você pode ver aqui no Axis Y, onde tem os astronautas do 1 ao 11, todos eles eram muito habilidosos. Só que todos eles também foram muito sortudos, porque eles estavam competindo com muita gente. Então, talvez tenham astronautas onde a habilidade deles era tão boa ou quanto a desses astronautas que foram selecionados, só que por conta que eles não tiveram sorte no processo de seleção, por qualquer motivo que seja, eles acabaram não indo para não sendo selecionados e não terminaram o treinamento como astronauta. Então, voltando ao ponto que eu estava fazendo dos fatores externos, muitas vezes o ambiente ele tem mais impacto do que o indivíduo na nossa vida. Onde, se você tem acesso à educação, ou você mora num país onde tem trabalhos mais abundantes em certas áreas, né? Assim como nos Estados Unidos tem muito trabalho relacionado à tecnologia, você tem um ambiente muito mais propício a ter mais oportunidade. E o melhor jeito de você aumentar a sua sorte é você investir na educação, que é o que vocês estão fazendo hoje. E não só isso, eu acho que a maior coisa que eu tiro desse conselho é meio que paradoxal, do tipo que, primeiro, eu acho que você tem que acreditar que você tem um controle completo do seu destino, e que o seu sucesso depende apenas da sua habilidade e do seu trabalho duro. Só que também você tem que saber que isso não é verdade para você e não é verdade para ninguém. A sorte, ela teve um papel significativo e, dada a sua boa sorte, você deve fazer o que você puder para aumentar a sorte dos outros. Então, basicamente, hoje eu reconheço que eu estou talvez numa posição privilegiada, né? Especialmente se a gente for parar para pensar que o Brasil é um país onde tem recursos muito limitados, e eu reconhecendo a posição que eu estou, eu gostaria de ajudar a vocês do melhor jeito que eu puder. Então, com muito prazer hoje que eu estou aqui representando a Intel e oferecendo, né, convidando vocês, todos vocês, a aplicarem para o nosso Student Ambassador Program aqui na Intel for One API, que é um programa focado em estudos de graduação e pós-graduação, que são apaixonados por tecnologia e desenvolvimento, e que vocês irão ganhar habilidades relacionadas a AI, One API e produtos e hardware relacionados da Intel. Pelo que eu acredito, a gente não tem nada ainda no Brasil, então eu acho que a Federal de Santa Catarina seria a primeira faculdade que estaria fazendo uma parceria com a gente, se vocês, né, decidirem aplicarem para o programa. Tem o QR Code aí do programa, então eu peço que vocês usem ou o link daqui, ou o QR Code para vocês aplicarem. E, basicamente, o que vocês ganham fazendo parte desse programa é que vocês vão ser reconhecidos da Intel como especialistas em AI e One API. O mais legal do programa é que a gente vai dar acesso a vocês, acesso gratuito ao nosso cloud, onde vocês vão ter acesso, por exemplo, ao acelerador Gaudi, igual ao que eu uso. Vocês vão ter acesso a todos os processadores da Intel, CPU, mas basicamente, especialmente ao Gaudi, que é feito para Deep Learning e AI, e é um acesso gratuito, vocês não têm que pagar nada. Basicamente, a gente está dando computação de graça para todos vocês, e também vocês vão receber convites para eventos e treinamentos exclusivos da Intel, e talvez até a oportunidade de estágio na Intel. E o papel de vocês, o que vocês vão fazer durante esse programa, é organizar workshops e treinamentos relacionados a AI e High Performance Computing, desenvolver e compartilhar projetos usando as tecnologias da Intel, ou seja, se vocês quiserem fazer pesquisa usando o nosso hardware, usando o Gaudi ou qualquer coisa, a gente está dando totalmente o acesso a vocês.
E normalmente ele dura mais ou menos um ano acadêmico como embaixador, mas vocês podem estender isso por até mais tempo. A gente tem vários alunos que estão com a gente há mais de um ano. E, como eu falei, eu acredito, pelo menos eu particularmente não sei de nenhum outro programa que a Intel está fazendo aí no Brasil, então eu acho que esse seria o primeiro programa que a gente estaria fazendo. Então eu estou convidando vocês a participarem. Se vocês quiserem participarem, por favor, apliquem igual eu falei, pelo link aqui compartilhado. E vocês também podem mandar o e-mail, ou na verdade mandem um e-mail para o Gana. Ele trabalha comigo aqui na Intel e ele é a pessoa encarregada do programa de embaixadores estudantis. E também, se vocês quiserem me copiar no e-mail, o meu e-mail é esse aqui. E é mais ou menos isso. Gostaria de agradecer aí o convite de vocês por estarem me aceitando aqui a fazer a palestra. Então, obrigado ao Comitê Estudantil que me convidou, especialmente o Augusto e o Ian, que eu falei com eles. E também grande obrigado ao Ítalo por ter me chamado. Ele foi a primeira pessoa que me chamou. Se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo no LinkedIn, ou também o meu website, se vocês quiserem ver o que eu estou fazendo. Eu posto todos os blogs e posts que eu faço, eu acabo postando lá também. Mas se quiserem, por favor, entre em contato comigo aí no LinkedIn, ou mandem um e-mail, qualquer coisa, estarei sempre disponível aí. E é mais ou menos isso. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Primeiramente, muito obrigado pela palestra. Eu tenho duas perguntas. A Uhum. primeira é, se você pudesse, o que você teria feito antes, em questão a seu currículo? Ok. Cara, eu mudei de... Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente o processo da faculdade, porque você pode entrar para a faculdade e você não precisa declarar o seu major. Então, tipo, você pode entrar como indeciso, e daí, se você quiser fazer computação, você pode fazer. Se você quiser para trocar engenharia para depois, você pode trocar. E eu acabei trocando mais ou menos umas 5.000 vezes o que eu queria fazer durante a faculdade, simplesmente porque eu não sabia. Mas eu teria feito matemática, porque minha mãe, ela era professora de matemática, eu adorava matemática, e se eu pudesse voltar no passado, eu teria ou feito matemática, ou hoje eu teria feito computação. Só que eu acho que grande parte, eu sou muito apaixonado por computação hoje, né, pelas pesquisas que eu faço e tudo mais, e eu acho que talvez se eu tivesse feito isso no passado, eu não teria, sei lá, essa gratidão que eu sinto tanto, porque ela meio que vem pelo fato de eu não ter tido isso no passado e ter, sei lá, conseguido fazer essa transição. Então, enfim, foi algo que significou muito na minha vida. Se eu não trabalhasse hoje com isso, pelo menos se eu não trabalhasse como engenheiro de software, o que eu quero fazer no futuro é pesquisa. Então, o meu plano é terminar o mestrado e aplicar para um doutorado no futuro. E trabalhar com pesquisa. A segunda pergunta é mais relacionada ao trabalho. O quanto você acha que ter feito faculdade no exterior contribuiu para você conseguir emprego, na Intel, por exemplo? Uhum. E sobre o trabalho, você acha que as empresas tendem a escolher o trabalho preferir o trabalho presencial ou tipo entendeu o que eu vou dizer? Sim. Aqui no exterior, elas consideram muito você ter feito uma faculdade aqui nos Estados Unidos, não só por conta do inglês, mas depende também do porte da empresa e depende do que você está fazendo. Como eu falei,
a melhor chance, se, tipo, o teu objetivo for morar no exterior ou coisa do tipo, a melhor chance que você tem é fazer um doutorado no Brasil. E daí, sim, você acabar trabalhando numa empresa no exterior fazendo pesquisa. É o que eu vejo mais comum, até na Intel acontece isso. Agora, em relação a trabalho presencial, depois que teve o Covid, a Intel ficou completamente remota e eles estão remotos até hoje e não vão voltar presencial, simplesmente porque eles viram que, primeiramente, várias pessoas não gostam de se mudar. E a Intel tendo o headquarters deles na Califórnia e em Portland, em Oregon, que são estados que são caros, muitas pessoas não querem se mudar para esses estados simplesmente porque o custo de vida é muito caro. Então, ela iria acabar perdendo muitos talentos por causa disso. E eles também, a empresa também fez algumas pesquisas internas e eles viram que a produtividade das pessoas trabalhando remoto estava bem melhor do que trabalhando presencial. Então, ela decidiu manter tudo remoto e ela não vai voltar com o trabalho presencial. Como eu vejo isso aqui nos Estados Unidos, a Amazon decidiu recentemente, né, voltar ao emprego presencial. Eu acredito que vai ser um tiro no pé da empresa, porque eu já estou vendo, pelo menos no meu LinkedIn, muitos dos contatos que eu tinha lá estão acabando optando ou saindo de lá e indo para outras empresas. Eles ainda vão ter gente talentosa trabalhando lá, mas muitas das pessoas hoje que trabalham lá vão acabar saindo e vão acabar indo para outras empresas. Mas, bom, enfim, em relação à sua pergunta em relação ao mestrado e tudo mais, na minha experiência, influenciou totalmente, especialmente o mestrado que eu fiz de computação na Georgia Tech. Foi o diferencial para eu ter conseguido o meu emprego na Intel, simplesmente também por causa do trabalho e das minhas pesquisas. Eles acharam que foi algo muito diferencial na minha aplicação. Só mais uma pergunta. Uhum. É, Você conhece alguém ou tem algum colega que é do Brasil ou que mora aí ou que mora aqui? Conheço, tipo, simplesmente qualquer brasileiro ou só amigo, colega, esse tipo de coisa? Não, por exemplo, você disse que é muito mais difícil o acesso para quem é daqui, vai, que não fez uma faculdade aí. Uhum. Então, é mais nesse sentido de tipo que fez faculdade aqui, fez alguma pós e que conseguiu entrar assim na empresa ou no Brasil, mas morando aqui no Brasil, entende? E trabalhando remoto. Eu ouvi falar de um brasileiro, tipo, na Intel eu só conheço eu de brasileiro, aqui nos Estados Unidos. Deve ter mais brasileiros, mas eu ainda não conheci ninguém. Eu ouvi falar de um brasileiro que fazia parte de um time horizontal meu, que ele começou a trabalhar na Intel no Brasil e ele conseguiu mudar para a Intel aqui nos Estados Unidos. Eu não sei qual que era o passado dele, eu não sei se ele fez pós, alguma coisa assim, mas a maior parte das pessoas que eu vejo que são de países estrangeiros e que trabalham na Intel especificamente são pessoas que vieram de doutorado, ou que fizeram doutorado nos Estados Unidos e de mestrado também, mas a maioria parte de doutorado, ou que fizeram doutorado nos Estados Unidos ou que fizeram doutorado em países estrangeiros e acabaram, né, indo para a Intel. Mas na maior parte das vezes são pessoas que já trabalhavam na Intel nesses países e que daí depois migraram para os Estados Unidos. Muito obrigado. Nada. Fala, Murilão, beleza, cara? E aí? E aí, Cara, Ventura? excelente palestra, bom estar conversando com você novamente, né? Depois de tantos anos assim, podendo ver a imagem, você vendo eu aqui pela câmera também. E, cara, excelente palestra, muito obrigado pela oportunidade. A sala está repleta de calouros aqui, tem muita gente que está começando um curso agora, gente que está ingressando na área de tecnologia.
E aqui, né, apesar de ser um curso da parte da computação, né, engenharia de computação, é um curso bem generalista, né, a gente tem pouca coisa na área de IA, a gente tem 2 cadeiras só, se eu não me engano, então acaba vendo as coisas de forma muito superficial e corrida, né, não tem como, principalmente nos últimos anos, a IA tem crescido muito, né, então não tem como você abranger tantos cursos assim em 2 cadeiras só. E aí a pergunta que eu deixo para você aqui agora, quais cursos, certificados e competições que seriam bacana essa galera que tem interesse em seguir para a área de IA está fazendo? Tá. É uma ótima pergunta, cara, porque isso me lembra muito do primeiro mestrado que eu fiz, porque o mestrado que eu fiz em informação de sistemas também era algo bem, assim, generalista, né? Tipo, eu só tive uma aula de programação, onde a gente aprendeu meio que o básico, mas basicamente eu fui muito autodidata nessa época, meio que partiu muito de mim aprender as coisas, ver curso e tudo mais. Bom, alguns cursos, tem sempre os básicos, né? Tipo Coursera, nesses sites e tudo mais. Tem também tipo a Google Cloud Platform também oferece alguns cursos que o pessoal pode fazer. Só que o problema deles eu até ficaria meio longe de qualquer curso que provida, tipo, é meio fácil de fazer, que você ganha o certificado no final, mas que você não tem nada para mostrar no seu currículo. O melhor tipo de conselho que eu posso dar nessa área, se você quer aprender sobre isso, faça um projeto e coloque ele no seu GitHub e compartilhe, né, onde você pode compartilhar o código e tudo mais. Que seja um projeto no Kaggle, qualquer competição que você achar interessante. Então, o meu primeiro conselho é ache algo que você se interessa, seja qualquer tipo de problema, pode ser um problema relacionado à biodiversidade, entra no Kaggle, que é um site bem famoso, na própria aba de competições, tem vários tipos de competições que vocês podem ver, qual competição você gostaria de fazer, até talvez criar um próprio clube interno entre vocês. Não achem que só porque tipo, você está começando, você não vai, sei lá, conseguir fazer as coisas direito, ou não vai... tudo relacionado ao aprendizado. Então, só de estar tentando e estar se expondo já vai ser ótimo para o currículo. Mas ache algo que você está interessado em fazer e meio que, tipo, cara, se joga em cima. Eu tenho, na verdade, um livro cara, esse livro ele fica aqui do meu lado. Eu posso recomendar. Se você está querendo aprender mais coisas relacionadas a machine learning e AI, tem esse livro que ele foi escrito pelo François Chollet. Ele chama Deep Learning with Python. Você pode achar a cópia dele disponível de graça online. O François Chollet, ele é o fundador e o escritor do framework que chama Keras, que é o framework de Deep Learning em cima do TensorFlow, né? Eu gosto mais de usar PyTorch, mas, enfim, ele é um ótimo livro. Então, tipo, se você não sabe para onde começar, esse daqui é um recurso gratuito, o livro está de graça na internet, que você pode ver. Começa por esse livro e, ao mesmo tempo, tenta fazer algum projeto onde você possa mostrar ele, você pode colocar ele no seu resumê. Porque quando eu estava mais ou menos, na mesma situação, onde eu estava fazendo minha transição do meu bacharelado para o mestrado, o jeito com que eu consegui o meu estágio na Amazon foi através de demonstrar projetos e demonstrar que eu tinha essas habilidades, e daí depois passando na entrevista, né? Mas para conseguir a entrevista, foi através desses projetos. Então, eu diria, respondendo sua pergunta, eu diria esse livro aqui, Deep Learning with Python, se você está interessado em Machine Learning e AI, eu acho que ele é uma ótima introdução, ele é bem prático. Tem também o Hands-on Machine Learning with Python and Scikit-Learn. Esse também é um livro muito bom, mas se você está interessado em Deep Learning especificamente, esse é um ótimo livro. E daí, cara, fazer projetos e demonstrar eles no seu GitHub e no seu resumê, e talvez até criar o próprio clube ou time aí com vocês. E também tem
se vocês quiserem aprender, apliquem para o nosso programa de embaixadores aí da Intel, né? Que é a gente. Uma coisa que eu também não comentei, ou esqueci de comentar, que nesse programa que eu comentei, vocês também vão ter acessos a engenheiros como eu e outros engenheiros, não do meu time, mas de um time paralelo ao meu. Então, tipo, teve mês passado, eu fiz uma reunião com um aluno de 1 hora, onde ele estava fazendo o projeto dele, ele estava meio que empacado, não sabia o que fazer. Daí eu e outro engenheiro, a gente teve uma reunião com ele, a gente conseguiu ajudar ele, e assim a gente vai meio que ajudando. E daí parte do programa também, vocês teriam acesso não só às coisas da Intel, mas quem sabe um futuro estágio, ou botar o pé na porta e tudo mais. Então, mais ou menos isso. Eu sei que é muita informação, mas qualquer coisa também fiquem convidados, eu diria, né, ou dispostos a mandar qualquer tipo de mensagem para mim. Eu estou sempre disponível. Show de bola, Murilão. E tem só mais uma pergunta, né? Seguindo mais para a parte da linha acadêmica, que você falou que você tem gostado bastante. E um dos problemas que a gente tem aqui pela UFSC, na realidade eu acho que é um problema de todo professor universitário, é que eles vivem atolados de coisas, muitas vezes eles não conseguem pegar tantos alunos para poder escrever artigo e tal, acaba se resumindo muito ao aluno entrar numa iniciação científica aqui dentro da UFSC, e às vezes não tem tantas bolsas de iniciação científica. E uma parte da sua palestra, você falou sobre que você juntou com algumas pessoas que tinham em comum e começaram a escrever artigos, né? Como que isso funcionaria e que sugestão você dá para a gente correr atrás disso? Ter alguma base, talvez procurar algum professor para poder dar uma direcionada? Que conselho você daria nesse sentido? Cara, uma ótima pergunta, porque isso daí também foi um esforço monumental que saiu do Anthony. Então, o que aconteceu foi que, bom, o Anthony, ele é esse programador, assim, genial. Ele está trabalhando nessa área já faz 10 anos, ele se formou em computação na UCLA. Ele começou a trabalhar no Mozilla, tipo o Firefox, ele trabalhava como Data Engineer, ele foi promovido para Senior Data Engineer, ele agora está trabalhando na Planet. Ele é um dos melhores engenheiros que eu já vi na vida. E a ideia dele ter começado esse grupo foi porque, tipo, ele era uma pessoa altamente capacitada, que meio que, talvez ele não sabia totalmente como a gente iria resolver, tipo, ampliar o grupo no começo, mas por interesse da galera de simplesmente fazer pesquisa meio que ajudou muito. Agora, como começar um grupo desse? Se você está aí no Brasil, realmente é complicado, porque recursos são limitados, professores têm tempo limitado, né? Eles só têm tanto tempo para ajudar não só os alunos de graduação deles, mas também fazer as próprias pesquisas. Cara, é difícil. Teria que ser vocês mesmos se juntarem, tipo uma galera que realmente está interessada a fazer isso, está interessada a começar, e um meio que fica, eu nem sei como fala isso em português, accountable, sabe? Fica meio que em cima, fica pianinho do outro, meio que fazer um clube mesmo nisso, e tentar resolver, assim, talvez problemas mais fáceis, ou entender como que vocês podem começar a resolver problemas do tipo. Tipo, o próprio Kaggle, ele te dá acesso a GPUs e coisa do tipo. Então, seria meio que começar dos alunos e meio que seguir em frente, cara. Eu teria mais perguntas para você em relação a isso, de tipo, quantas pessoas estariam interessadas, qual que é o recurso, o tipo de recurso que vocês têm, o tempo que os alunos estariam dispostos a gastar a começar algo do tipo em relação à pesquisa e tudo mais. Mas enfim, seria uma conversa que talvez eu poderia ajudar a guiar vocês um pouquinho mais e a gente poderia ter no futuro. Show de bola, Murilo. Muito obrigado, hein? Valeu, Ligeira. Mais alguma pergunta, pessoal? Murilo, então, em nome da organização da Semana Acadêmica, eu quero te agradecer pela presença e pela colaboração com a gente.
Cara, foi muito legal. E foi muito bom também ver tanto essa parte que você mencionou sobre a inteligência artificial e sobre a sua gestão de tempo e, né, como você separava cada coisa, enfim, foi muito enriquecedor. Então, muito obrigado pela colaboração, obrigado, Ítalo, também pela força, e eu deixo as portas abertas para futuras colaborações e tudo mais, e um forte abraço aí, Murilo. Sério, muito obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Qualquer coisa, só entrar em contato. Valeu? É isso, pessoal. Então, assim a gente encerra a semana acadêmica. Muito obrigado a todos que ficaram até o final e nos vemos ano que vem.